Você está ouvindo o Opencast. O Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura de TI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos. Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Oi, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui na região da Europa. Hélio Loureiro falando direto de Estocolmo. Boa noite pro pessoal aqui de São Paulo, boa noite pessoal aí da Europa. E aqui é o Everton Mello aqui de São Paulo. Bom, e eu aqui para finalizar, né, Ivan. E vamos fazer uma coisa depois de 60 episódios do Opencast, a gente vai fazer o primeiro reboot. A gente vai falar sobre o que é software livre de novo. A gente vai voltar, esse foi o primeiro episódio que a gente fez, né, o nosso piloto. Só que lá a gente não sabia fazer podcast ainda. Agora a gente aprendeu bastante coisa. Espaço da comunidade. E no espaço da comunidade deste episódio, vamos começar falando sobre o site que a gente falou já faz tempo, né, o eventosti.org, onde ficam concentrados ali os eventos na área de tecnologia que vão acontecer no país inteiro. Nesse mês nós temos apenas um evento cadastrado lá, que é o FIS 17, né, que acontece no dia 12, começa no dia 12 de julho, tem duração de 5 dias, então acontece lá em Porto Alegre, é o Fórum Internacional de Software Livre. Eu acho que até dispensa um pouco de apresentações para o pessoal que já está há mais tempo no mundo do software livre, né? É um dos maiores eventos do país, junto com a Latinoware. Bom, passando então do único evento que nós temos cadastrado no site lá para esse mês, eu queria avisar vocês que as compras de produtos do site da Tecnologia Aberta, do Opencast e do Bunteiro que tínhamos antes na loja Vitrine Pix, não temos mais, porque o Vitrine Pix no Brasil fechou. Então, quem comprou, quem não comprou, não compra mais. Agora, todos os produtos que vocês quiserem comprar relacionados ao site serão encontrados apenas no site da Deal Store. Então, a gente também não tem muitos produtos lá, mas a gente pretende botar mais produtos e em breve vocês vão poder fazer compras maiores lá. A loja Tecnologia Aberta continua aberta, né? Continua funcionando, mas a gente vai fazer uma mudança junto com a Dataware, a minha empresa. Nós estaremos botando a loja totalmente no site da Dataware, então automaticamente a gente vai redirecionar quem for para loja.tecnologiaaberta.com.br para loja.dataware.com.br. Essa migração ainda não aconteceu, mas vocês não estranhem quando ela acontecer, tá? É algo que nós planejamos. Se você quer colaborar com a gente, mas não quer comprar produtos, não tem um produto que lhe interessa, sabe que vocês podem colaborar com a gente via PagSeguro ou PayPal. Tem um link no site ali que chama colaborar, mas eu vou botar também nos links do episódio, onde você tem ali os atalhos para você poder doar, ou esporadicamente, quando você bem entender. Eu não lembro agora se o PagSeguro tem, mas via PayPal você pode fazer doação mensal. Nos dois, na verdade, vocês têm. Então vocês podem fazer doações mensais pra gente, que isso vai ajudar bastante, né? Como vocês ouviram no último episódio, a gente precisa comprar um microfone pro Diego, e nesse episódio também vocês vão perceber isso. Teve gente que me questionou por que eu não tô no Patreon. Eu confesso que eu já fiz o cadastro lá, mas achei um parto ficar mexendo aquilo lá, um porre, né? Fazer tudo o que tem que fazer e companhia, eu abandonei. Mas eu estou pensando seriamente em voltar a dar mais uma chance pro Patreon. Vocês aí nos digam o que vocês acham, se vale a pena realmente a gente investir lá no Patreon para conseguir mais dinheiro aí pro site. Outra coisa interessante que a gente passou, depois de escutar algumas pessoas aí, nós passamos a botar todos os episódios do Opencast também no YouTube, no nosso canal do Tecnologia Aberta. Só que isso vai demorar um pouquinho, né? A gente vai ter que criar um vídeo, botar uma imagem lá mesmo que estática, e são 60 episódios para fazer isso, então vai demorar um pouco. A gente vai botando ali 2 episódios, 1 ou 2 ou 3 episódios por dia, às vezes até a gente consegue botar um pouco mais, mas 1 por dia eu garanto, até 2 eu vou botar por dia aí pra gente ter todos os episódios lá. Então esse episódio que você está ouvindo hoje aqui via áudio não vai estar no YouTube tão cedo, porque eu vou seguir a ordem de lançamento. E também algumas pessoas andam me perguntando o que aconteceu com o site do Bunteiro. Tem um post no site do Tecnologia Aberta explicando que o site foi invadido. Provavelmente exploraram alguma falha de segurança de algum plugin do WordPress ou do próprio WordPress, que eu não vinha atualizando mesmo, porque eu tava só o conteúdo lá.
né? Vacilei bem feio nisso. E alguém invadiu, fez alterações de arquivos e estava fazendo spam utilizando o nosso site. Então eu tirei tudo do ar, tenho que fazer uma limpeza, vou fazer a reinstalação. O conteúdo está salvo, né? Não se perdeu o conteúdo. E logo, espero, né? Porque tem que ter tempo para fazer isso, o site volta ao ar. Bom, agora vamos para os comentários. Dessa vez nós tivemos apenas comentários no site. Então vamos lá para o primeiro comentário, que é do George Tavares. Ele disse: Olá Ivan, muito bom episódio. Não sou partidário da Microsoft, mas venho aqui defender alguns pontos. Quanto ao Visual Studio, comentado no episódio, acho que vocês embolaram um pouco qual o Visual Studio está rodando no Linux e Mac. Infelizmente a Microsoft juntou um monte de coisa no mesmo balaio sob o nome Visual Studio. Existe ainda uma IDE de programação de C#, C++ com o nome de Visual Studio, que é totalmente diferente desse Visual Studio Code. Esse sim, rodando em Windows, Linux e Mac. O código dele, inclusive, está no GitHub e pode ver que ele, na verdade, utiliza por baixo o Chromium Embedded Framework, sendo mais próximo de um editor de texto com suporte a plugins parecido com o Atom e o Sublime, ou Sublime, como queiram. Assim como o Aprigio, fiquei interessado em dar uma olhada no tal Windows Linux Subsystem. Realmente tive alguns problemas no stack TCP dele, mas consegui fazê-la funcionar editando manualmente o etc resolve.conf. Depois disso, consegui rodar diversos comandos como apt-get e baixar diversos pacotes diretamente do repositório Ubuntu. Os softwares command line funcionam perfeitamente e pude rodar updates e instalações. O questionamento do Aprigio de o porquê ter iptables e outras coisas do Linux se não funcionam é justamente por isso. O que é baixado no seu Windows é uma imagem de um Ubuntu, como se baixasse a ISO de um live CD e abrisse em uma pasta, e os executáveis rodam diretamente. E acredito que se compararmos os MD5 dos arquivos dessa pasta com o de um Ubuntu Checksum, irão bater. Não cheguei a testar o GCC, mas como ele não depende de features de kernel, dava para funcionar sem problemas. O problema são realmente coisas que dependem de features de kernel, como iptables e afins. Mas devo alertar que ambientes de containers como Docker, citado pelo Aprigio no vídeo, possuem as mesmas limitações, justamente por rodarem em um ambiente controlado. Sobre os softwares gráficos, consegui realmente rodar um apt-get e instalar o Xterm sem problemas. Ao tentar rodar o Xterm, ele não funcionou, dizendo que não existia nenhum Xserver rodando na máquina. Posteriormente, vi um post falando como instalar um Xserver e rodar esse tipo de aplicação. Agora, qual a motivação da Microsoft de rodar aplicativos Linux sem precisar recompilá-los, como acontece no Cygwin e afins? A minha suspeita é que a Microsoft está vendo a popularização de orquestração de containers Docker com ferramentas como Kubernetes, Dockerfiles e, bem, esse seria o primeiro passo para pegar uma imagem Docker diretamente lá do Docker Hub e rodar no Windows. É uma opinião pessoal e o tempo dirá se é essa mesma a ambição da Microsoft. Obrigado, Jorge, um comentário bem grande aqui, mas eu fiz questão de ler porque eu gostei bastante do que você falou aqui, acrescentou informação aqui para nós sobre o assunto, né, do Windows, ele principalmente rodando Linux, né. Outro comentário aqui, o Antônio Carlos, ele disse, né, como sou referente ali a gente não ter mais as músicas de fundo, ele disse, ficou muito bom, mas o né, a música do início lá não pode faltar. Se puder manter o áudio, ficará ainda mais legal. Um dos problemas que me fez tirar as músicas de fundo também é porque esse negócio que a gente tá botando no YouTube, né? O problema de direito autoral lá é complicado. Tanto que a gente teve que pegar um episódio, se não me lembro, 6 ou 7, eu tive que reeditar ele para retirar os áudios, né, as músicas de fundo, porque eu botei o vídeo do jeito que tava lá, com o áudio do jeito que tava, e levei 4 ou 5 strikes. Strikes acho que é o nome. Bom, foram 4 ou 5 notificações de que o conteúdo ia ficar sem som por causa do direito autoral. Então eu retirei todos os áudios e botei de volta. E para não me incomodar mais com isso, então fica sem o áudio de fundo, fica só com a nossa conversa. Aí a musiquinha de início eu vou tentar, se eu não receber uma notificação do YouTube, ela vai permanecer. Ou então a gente procura uma outra maneira, uma outra musiquinha ali que seja parecida, mas que seja que não me incomode, né, com direitos autorais. O último comentário então foi do Ricardo Berlim. Ele disse: aqui onde trabalho usamos o Thunderbird até 2012, quando mudamos para o Zimbra e a sua versão Zimbra Desktop passou a ser utilizada como leitor offline. Tudo ia tranquilo até que descobrimos que o Zimbra Desktop tem graves problemas com mais de 2 GB de e-mail armazenado. Coisa fácil de se chegar em órgãos públicos, onde
guardamos tudo, até para evitar problemas futuros. Resultado, voltei a instalar o Thunderbird para fazer o armazenamento local das mensagens para cada usuário e liberar a conta deles no Zimbra Web. Meu único problema é que, por alguma razão louca, o Thunderbird não enxerga mais de 2 níveis de pastas no IMAP do Zimbra. Mas de resto funciona muito bem. Parabéns pelo podcast e continuem um ótimo trabalho. Daí ele botou um PS aqui pro Diego, né, que o microfone dele não morreu, mas estava zumbizando. E uma segunda observação, se voltar aos episódios temáticos, por favor, façam sobre Docker. Estou perdido nessa bagaça. Aguarde novidades, Ricardo. E sobre o Zimbra, eu também já passei por isso quando eu começava a instalar os servidores Zimbra. A gente começou a usar o Zimbra Desktop e passamos pelo mesmo problema que você. Você não é o único e nós nem éramos órgãos públicos, eram empresas privadas, mas que também precisavam manter o histórico de e-mails. Não podia ficar deixando no servidor porque não ia ter espaço e precisava acesso offline também deles frequentemente, né? Vendedores principalmente. Bom, esses foram os comentários. Então eu quero lembrar vocês ali a seguir a gente nas redes sociais, tem links no site ali para Facebook, para Twitter, Google+, para o YouTube também, né, para o nosso canal do YouTube. E também eu quero chamar vocês a entrar num grupo no Telegram, que é o grupo do Hackencast, tá? Eu entrei lá há pouco tempo, eu estava pensando em abrir um grupo só para tecnologia aberta para pegar mais informação, trocar informação com vocês. Só que eu entrei no grupo do Hackencast e ele já me colaborou, só esse grupo aí já me colaborou muita coisa, já tenho muitas ideias aqui para fazer de episódio do Opencast. Então nada mais justo que trocar a informação que eles me deram para uma indicação do canal, então no Telegram. Para quem quiser aí tá um link no post para vocês acessarem aí e entrarem no grupo do Hackencast. Bom, falado isso, vamos para esse programa aí que é o nosso reboot do episódio 0 sobre o que é software livre. Bom, vamos começar pelo básico. O que é o tal do software livre? Alguém se arrisca aí? É um termo quase tão complexo quanto dizer quem são os anônimos. Tá. Como surgiu esse negócio na final? Então vamos começar então por isso. Quando surgiu, quem criou, quem cunhou o termo então do software livre, não em português, né? Não surgiu aqui. Se eu não estou errado, e se não mudar a história, quem criou essa história toda aí foi o tal do Richard Matt Stallman, é isso, né? O nome Matt? Olha, isso tem um pouco de controvérsia. Na verdade, ele chama para si mesmo essa responsabilidade dizendo que ele criou, mas não é bem verdade. O software livre, que é um software de uso público, primeiro, quando surgiu o software, não existia definição de software público ou proprietário, privado. Quem criou o software fechado, com uma licença fechada que não permitia cópia, foi Bill Gates, que achava um absurdo as pessoas darem seus programas de graça. Nessa época que se davam os programas de graça, que a gente veio a chamar depois pela definição que foi criada pelo Stallman como software livre, mas essa liberdade já existia antes, na época de Berkeley. Então, antes dele cunhar toda uma estrutura, isso já existia bem antes dele. Então, mas quem formatou e criou, deu uma forma para como foi chamado e tratado em seguida, bastante importante, foi o Richard Stallman. Ele considera o início do software livre quando ele que fez o manifesto GNU, que foi uma quebra de paradigma contra o software proprietário, as coisas fechadas, dizendo, não, as coisas têm de ser abertas. Mas não foi bem ali, ele já tinha começado antes, tanto que Perl é muito anterior ao manifesto GNU. Então, mas o termo existiu quando ele começou com isso, então, quando o Bill Gates definiu que existia algo que seria proprietário ou privativo, seja lá o que for. O Bill Gates definiu uma licença, porque antes não tinha licença de software, ninguém vendia software, software não dava dinheiro, né? O que dava dinheiro era hardware, era vender computador. Só um adendo aí, o Hélio e Ivan, antes, pelo que eu tinha pesquisado, inclusive, sobre o projeto Unix, né, que é bem antigo, eram praticamente as licenças de software, como são até hoje no Brasil, que eu acho até triste, era uma extensão do direito autoral, entendeu? Então entra aquilo que o Hélio falou, que praticamente formalizaram a ideia de software e deram uma licença apenas exclusiva ao software. Anteriormente, era uma extensão da propriedade intelectual, entendeu? Então, que nem as licenças, as primeiras documentações do Unix, lá pro Dennis Rich e do Ken Thompson, eles são proprietários, se eu não me engano. Então, segue a mesma ordem de proprietário, entendeu? Patente, perdão. Então tá, software livre. Depois que pra mim agora até eu fiquei surpreso, pra mim tinha sido o RMS. Não, é que assim, o RMS, ele criou o manifesto GNU
que foi quando ele declarou que existe um software que é livre, porque assim, não existia essa definição, ela não era bem clara. Era assim, o software que a gente distribui, porque software é assim, ou ele tem licença, então o assim não tinha bem uma definição de o que era aquilo, e ele criou essa definição de isso é software livre, mas não começou com ele, já existia. E ele criou o fundamento do software livre, que são as 4 liberdades, que é a liberdade de copiar, a liberdade de distribuir, acesso à fonte, mas já existia isso, mas não era escrito, era um conhecimento tácito, a gente sabia disso, mas ninguém tinha por escrito o que era, qual era a licença que usava, não tinha essa conscientização, e ele trouxe isso. Tá, eu lembro que eu vi um documentário dele, ele falando que, realmente, lembrando agora do documentário, ele fala mais ou menos disso mesmo, porque ele falava que estavam fazendo as coisas normais, todo mundo desenvolvia, tranquilo, de repente chegou alguém lá e disse, tu não pode desenvolver lá pra, sei lá, drive pra minha impressora se eu não ter permitido, tu não pode mexer mais no código dela, uma coisa assim, né? Sim, o início da história foi com a Xerox, né, com o driver de impressora, que ele pediu para mandar o driver, bom, depois eu comento, mas ele pede para mandar o driver, a Xerox se recusa porque é um driver proprietário, aí ele tem a ilusão do manifesto GNU, mas dessa história que ele conta, é mais ou menos a história daquela startup de sucesso que começou numa garagem, que o cara cria um certo conto para as pessoas absorverem, nossa, então ele conta dessa forma que foi, porque ele teatraliza a história, faz um monte de coisa que o pessoal acha legal, mas na verdade não foi bem assim que aconteceu, né? Já tinham coisas acontecendo por trás, ele teve problemas jurídicos com o Emacs, na verdade, foi um grande passo para o manifesto GNU, porque um colega dele que fez um fork do Emacs que ele tinha, vendeu para uma empresa, e a empresa processou ele por uso de direito autoral do software que era dele. E esse foi o início que culminou, mas ele não conta essa parte, ele conta da Xerox, né? Que é a parte mais legal, fica bem mais bacana, na verdade. Mais bonitinho, né? É mais bacana dizer que a impressora dá problema desde aquele tempo. Isso, e aí continua até hoje, né? É verdade, a impressora é uma tristeza até hoje e é latente, cara. É triste, assim. Eu mesmo já tive problemas graves com impressora e desisti de algumas distribuições por causa disso. É verdade. Então, assim, quem quiser ler mais sobre isso daí e achar que eu tô mentindo, porque o pessoal sempre fala que eu tô mentindo, tô inventando, tem a tese de mestrado do Rafael... Não, desculpa. É a tese de doutorado do Rafael Evangelista, chama Traidores do Movimento, que comenta isso, e tem também a tese da Araceli, que comenta também uma parte disso daí, mas o do Rafael é mais profundo, vai nas raízes e tal, e lá tem esses comentários sobre esse tipo de coisa, que não é muito fácil de achar, porque não é todo mundo que comenta disso, comenta mais essa parte mais teatral, de ele foi lá na Xerox, que ele sempre conta, né, mas vamos lá, não denegrindo, não quer dizer que seja uma coisa ruim, mas não começou com Stallman naquele momento, ele já existia antes, não de uma maneira tão formal. Até eu sempre lembro de que não tem nada a ver com software, mas eu vejo o próprio Santos Dumont fazer seus projetos de usa quem quiser do jeito que quiser, altere do jeito que quiser, e isso Stallman não tinha nem pensado, ainda está no... Sim, o Santos Dumont era um grande humanista, ele não pensava em fazer avião para ganhar dinheiro, ele pensava em fazer avião para as pessoas voarem, então todos os projetos dele eram abertos, e ele nunca patenteava, né, ele deixava liberado. Os irmãos Wright patentearam e nunca voaram. Sim, só um adendo com a história do... exatamente, da grana, né? Tem uma parte interessante, eu já tive o prazer de palestrar, acho que foi na Campus Party 2014, que eu falei exatamente disso, né? Eu fui atrás da história do Santos Dumont, e também na empresa que eu trabalho, eles têm um framework chamado Demoselle, que foi, em tese, assim, pelo menos na prática, foi o primeiro o primeiro projeto de avião que foi aberto para o público, entendeu? Então, se vocês forem no Google, aí, Google Patentes, procurar Irmãos Wright, tem as patentes eu acho que o nome do projeto era Nave Voadora, uma coisa assim, é um nome bem curto, e a patente é de 1903. A patente, o projeto do Santos Dumont é um pouco depois, mas tem uma coisa engraçada. Como o projeto do Santos Dumont, o primeiro modelo que é o 14 bis, né, ele foi publicado, mas só que não passaram, vamos dizer, os fontes, né? Então tem coisas que aconteceram que as pessoas ficaram duvidando se realmente aquilo era possível. Tem algumas pequenas gravações, mas como o projeto aconteceu em si, tem muita gente que começou a duvidar. Então ele continuou trabalhando, assim como os irmãos Wright continuaram, e o que aconteceu? Ele conseguiu publicar
como se fosse a patente mesmo. Então, se vocês procurarem, Demoseli foi o primeiro projeto, vamos dizer assim, de grande impacto para, acho que para o Ocidente, eu diria, que tem literalmente as especificações para você construir um avião e não feriu a patente dos irmãos Wright, porque ele decolava sozinho. Os irmãos precisava de um trenó, é como se fosse um trem, entendeu? Um trilho, perdão. Uma catapulta. E exatamente, ele era catapultado. E tem até uma piada engraçada que a maioria das marinhas, assim, a maioria das aeronáuticas não reconhece que os irmãos Wright começaram, porque eles falam que se eu for para voar, até um piano voa, catapultado, entendeu? Então, não é esse o caso. E uma coisa interessante aí, para quem, antes que alguém vá no comentário, meu Deus, ele tá falando só besteira, mas tem a patente. Realmente, eles conseguiram voar, mas o conceito que eles utilizaram não foi o mesmo. E a NASA, no site da NASA, se alguém for lá, nasa.gov, tem informando que o pai da aviação foi Santos Dumont. Então, eu acho que ninguém chegou tão longe no mundo, no universo inteiro, mais que a NASA, né? Então, eu não contestaria essa suposição, eu diria. Bom, agora vamos voltar para fechar os parênteses. Vamos voltar então. Vamos definir o que é esse software livre. O que a gente fala hoje em dia, tá? Digamos assim, a definição moderna. Para mim dizer que um software livre, o que ele precisa ter, o que ele precisa atender, tem alguma regra? São as 4 liberdades definidas por Richard Stallman. Uhum. Essa sim foi definida por ele. Sim. Isso eu também acho que é uma coisa que causa bastante confusão. Até eu já caí nessa pegadinha. Para um software, as 4 liberdades, elas se definem para o software, não para o usuário, né? São coisas específicas do software. Porque daí a gente cai naquela coisinha de dizer, não, mas eu sou livre para fazer o que eu quero. Sim, tu é livre, mas as liberdades nas quais o Richard Stallman definiu é para o software. E quais são? Liberdade para copiar, liberdade para modificar, liberdade para redistribuir. Liberdade de executar. É de executar para qualquer fim, é isso mesmo. Executar para qualquer fim. Isso. É por isso que quando aparece que alguém conseguiu executar o Doom em algum lugar, eu fico feliz, entendeu? Tá provando que as pessoas, embora utilizem, às vezes, jogos para poder mostrar o que é a liberdade de execução, mas é interessante, né, esse conceito, né? Já que é para qualquer fim, você pode muito bem testar um jogo ou qualquer outra coisa, e tem muitos sistemas que não permitem isso. Não só isso, você tem também embargo, por exemplo, Cuba não pode, se o programa não for do tipo de software livre, com licença livre, o cara não pode rodar lá. Pô, não só Cuba, sabia, Irã, A Irã eu já tinha ouvido, inclusive que eles têm problemas sérios com o Windows lá. E tem um camarada meu que ele mora na Coreia do Sul, ele falou de umas coisas lá referente a bancos, né? Parece que os bancos têm um acordo que não permite que você execute um software deles em um sistema livre, entendeu? Então, tem alguns bancos, pelo que eu sei, o padrão de bancos na Coreia do Sul é ActiveX. Sim, ActiveX. Pode ser. O país com embargo, Coreia do Norte, Irã, Cuba, eles não são todos softwares que eles podem rodar. Que coisa. Bom, definindo o que é software livre, a gente entra numa outro problema, que aí eu acho que, deixa eu ver, pelo que eu tô olhando aqui, quem tá participando, todos são xingados, né, de osistas. Então nós temos a Open Software Initiative, como é que se fala isso em inglês, porco de? Initiative. Isso, que seria a iniciativa do código aberto, não quer dizer que seja livre, né? E aí tem uma coisinha, pequena a diferença, bem pequena, né? O que aconteceu foi o seguinte, o Richard Stallman, para chegar na parte de software livre, ele nunca admite um meio caminho, ou era software livre ou não era, nunca teve um certo casamento. Se a empresa tem um software livre, software proprietário, ela não teria um meio de um caminho para chegar no software livre. Então um grupo de pessoas, O'Reilly, Bruce Perens, que era do Debian, eles se juntaram para criar uma definição mais palatável para o mercado corporativo, que foi o Open Source Initiative, que era, na verdade, usando o software livre, mas sem ser tão inclinado, assim, ou é isso ou aquilo, não era nem branco nem preto. Era uma forma das empresas caminharem em direção ao software livre de uma forma mais simples, mais viável, que é o que a gente tem visto hoje em dia, que estão como o termo mais vencedor, na verdade. Quando empresas se referem a software livre, elas falam, eu estou usando open source. Uhum. Isso é o que permite hoje que a gente possa ter um driver de vídeo decente para jogar no Linux, né? Se não, com hoje driver livre, tu acaba que um fabricante, por exemplo, por ele não querer liberar a especificação de uma placa, aí ele não tem um driver que tu possa auditar. Então, para ele não precisar fazer isso, né, para não precisar
liberar como que ele fez o hardware dele, ele vai conseguir rodar no teu Linux, né, o BSD, ou seja lá onde for, né, mas o software vai poder rodar esse programa que não é aberto dentro dele, mesmo o sistema operacional é aberto, mas consegue rodar coisas que não são abertas. Mais ou menos nessa ideia, não sei se não me atrapalhei mais do que expliquei. Acho que tá certo. É isso mesmo, eu creio que seja mesmo. É porque tem coisas que, exemplo, que nem no kernel Linux, né, chamam que tem blobs, né, que são pequenas bibliotecas ou mesmo código que seja proprietário dentro de vamos dizer assim, de outra parte do programa, um programa que seja livre, né? Então tem disso, né? Um exemplo que você falou de jogos que eu acho bem interessante, e inclusive é um dos motivos de eu aconselhar as pessoas que querem começar com Linux, é usar distribuições mais populares, que por mais que às vezes o fabricante não faça o driver, alguém na comunidade vai querer fazer esse port, entendeu? Então é muito mais difícil você pegar uma distribuição bem obscura lá, que 2 seres vivos utilizem, e você vai querer usar, e ter esse driver, mesmo sendo livre, o desenvolvedor não vai ter aquela iniciativa de fazer o port para todo mundo, né? É um pouco mais difícil, né? Não é impossível, não é pessimismo, é uma questão mais de praticidade, entendeu? O Blob não é bem isso daí, ele é uma discussão um pouco mais complicada também. O Blob tem o seguinte, ele mistura um pouco do hardware em software, porque assim, se um Blob usasse direto o acesso ao driver, o driver você tem um input, output. Então você não pode melhorar o software que roda naquele hardware. Não tem como você fazer isso porque você tem input e output. Quando os fabricantes de hardware começaram a ver que isso estava se tornando inviável para os hardwares ficar trocando muito rápido, eles bolaram uma forma de um hardware que você pudesse usar por mais tempo, melhorando o seu software interno. Esse é o firmware. Então o firmware ele não é bem parte do software, ele é mais parte do hardware. Só que antes de ser adotado no Linux o uso de blob, firmware, foi uma grande discussão exatamente essa, porque assim, se você permitir o cara carregar o firmware, o cara não vai fazer um software aberto, um software livre, ele vai continuar fazendo um software fechado. Só que aí entra um problema de patente de hardware, porque o software, apesar de não estar no hardware, ele está dentro do software, do sistema operacional que a gente vê, ele é parte do hardware. E entre a discussão, eles decidiram que marcariam dentro do kernel, se o software carregado como módulo, porque os módulos do kernel permitem esse tipo de carregamento, seriam GPL ou não. E se ele não é, você carregando que é não GPL. É isso que permite que tenha o Linux livre. Você vai lá e marca que se não for GPL, você não carrega. Aí você não tem um kernel que carregue nada que funcione lá. E qual que é o problema de fazer isso? Problema não tem, mas você vai ficar com uma função limitada de input e output com o básico que a placa faz. Se você precisar trocar a versão da placa, você tem que jogar fora e comprar uma nova, porque você não tem como subir a versão. Porque antes disso acontecer, como é que a gente fazia? Você era obrigado a ter o Windows, dar um boot no Windows e rodar um programa EZ no DOS, no prompt do DOS, para fazer o upgrade do software do hardware. Eu só especifiquei o caso do driver, né, que eu vejo mais assim, mas eu concordo contigo, o firmware está vamos dizer assim, né, uma camada bem abaixo do que nós conhecemos como aplicação. E uma coisa que eu achei interessante, né, eu comecei a ler assim, sobre sistemas operacionais acho que no manual do Windows 3.11, uma coisa assim, e tinham algumas especificações lá sobre o que era firmware, algumas coisas bem raras, assim. Depois eu fui ler outros manuais, né, que eu aprendi a mexer com computação lendo manual, né, então tem muita coisa que eu peguei, assim, e eu li acho que do Windows 95, que falava sobre o DirectX, que era exatamente o que você falou, Hélio, que no meio do caminho, né, como tinha cada empresa queria utilizar o hardware da sua forma, e como essa camada estava um pouco abaixo, era muito mais difícil você fazer um jogo que funcionasse adequadamente, até um ambiente controlado, que nem a Microsoft tinha, o sistema operacional dela, e também foi uma das coisas que tornaram que ajudou o OpenGL a ser o que ele é hoje, né, porque as pessoas queriam vamos dizer assim, uma opção que fosse viável e também que não expôsse tanto as especificações, né, que muitas questões de hardware envolvem patentes, né, então é muito mais complicado você liberar o código, ou mesmo acesso a ele para uma empresa que não contribuiu com ele, né, bem difícil, né, como é que você vai ganhar dinheiro dessa forma, né, não tinha esse modelo de negócio ainda. Hardware é só patente, tanto que você olhar no mercado de PC, você tem 2 fabricantes de CPU e acabou. Intel, todos os outros desapareceram. Então, assim, é bem complicada a competição. Na área de processadores ARM para celular, tablet, você tem uma competição maior. Você tem NVIDIA,
NVIDIA competindo, você tem a Qualcomm, você tem da Intel, mas é complicado, assim, não é muito fabricante, e todos têm 1 milhão de patentes, então assim, quando você vai falar nessa parte de como falar com hardware, não é uma coisa tão simples, mas isso não responde o que é o open source versus software livre também, a gente está divagando um pouco, mas não tem, então como eu estava falando, o open source, ele foi para uma forma mais palatável para as empresas criarem, porque assim, a palavra software livre, free software, ela é patenteada pelo Richard Stallman, se não estou enganado, ela tem um proprietário, assim como o Linux. Linux, uma empresa japonesa tentou patentear o nome, aí acho que foi a Linux Foundation na época brigou por isso e conseguiu pegar de volta a patente, hoje ela é propriedade da Linux Foundation, é transferida para o Linus Torvalds, mas a palavra free software, se não me engano, ela é patenteada também pelo Stallman, ou pela Free Software Foundation. Então eles não poderiam usar a palavra free software para fazer um meio termo. Não era permitido, ou era software livre ou não tinha como permitir um meio do caminho, uma empresa misturar um pouco de cada, uma empresa de jogos usar, se não fosse 100% software livre. Aí eles criaram um segundo termo que foi open source, por isso que foi chamado Open Source Initiative, foi um meio caminho, e entre as coisas que eles definiam, primeiro, era seguir as 4 leis do software livre, sempre, independente da licença. O Open Source Initiative não define que você tem eles têm uma licença deles, mas eles não definem que você use uma licença. Hélio, eu ia te perguntar, e por exemplo, tu falou que o Open Software e o software livre, a diferença é que o Open Software ele é um pouco mais gradual. Até que ponto vai essa granularidade? O que poderia se indicar uma distribuição, por exemplo, Ubuntu, que tem módulos proprietários, tem softwares proprietários dentro dela, mas também tem coisas que são GPL dentro dela. Esses módulos que são GPLs continuam sendo GPL, mas a distribuição como um todo, ela não tem como classificar, ela vai ser o que? Ela não vai ser mais 100% GPL e também não vai ser 100% do outro modelo. Exatamente. O open source e free software, eles não têm absolutamente nada a ver com esse tipo de discussão. O que aconteceu foi o seguinte, na época que começou a aumentar o uso de palavra free software, a Microsoft fez uma campanha negativa contra o software livre violentíssima e queimou o nome. Então, quando você falava que queria fazer um software livre, você era automaticamente taxado de radical. Você queria destruir a empresa, não existia um meio do caminho para você participar. Então eles criaram o Open Source Initiative para mostrar para as empresas que não era esse bicho de 7 cabeças e que elas poderiam continuar tendo o software delas fechado, mas elas poderiam começar a ganhar do software livre. Uma vez que elas descobrissem um modelo com software livre, eles poderiam ir migrando. Mas a ideia era não ficar associando com a palavra free software. Primeiro, Stallman não permitia esse tipo de associação, era ou software livre ou nada, você não podia ter software misturado, segundo ele, e segundo era criar um caminho para as empresas irem. Então, assim, essas foram as ideias básicas dele, para criar, assim, não é um caminho radical de ou branco ou preto, ou esse ou aquele, é um caminho gradual, você vai aprendendo, vai descobrindo como sua empresa pode ganhar dinheiro dessa forma e vai adotando, essa era a ideia. Então, hoje, nós temos empresas que têm software livre com certas... como dizer, não 100%, eles misturam com software proprietário e convivem muito bem. A própria Red Hat tem hoje distribui com Oracle, dados Oracle, ele tem um JBoss aberto, um fechado, a própria Oracle vende MySQL com a licença de software livre, outra com licença proprietária. Então as empresas encontraram meio caminho de viver com isso que usando aquele termo do anterior, não seria permitido de forma alguma. E já que eu comentei sobre licença de, por exemplo, o MySQL, que ele tem uma licença dual, por que a empresa tem uma licença que ela é GPL, por exemplo, e uma outra licença? Primeiro que o dono do software sempre pode mudar a licença quando ele quiser. Isso aconteceu com vários software livres, o Zebra aconteceu isso, com aquele Nessus, que teve um fork chamado OpenVAS, ia acontecer com o OpenOffice, que quando a Oracle adquiriu a Sun, ela ia fechar o OpenOffice, aí aconteceu com o OpenOffice, foi bem emblemático, assim, você pode fazer um fork, essa é uma das permissões do software livre, e criou-se o LibreOffice, que despontou, e a Oracle até abandonou a ideia de fechar o OpenOffice depois, porque não valia mais a pena, depois que o LibreOffice vingou e virou um projeto muito maior. Então,
mesmo tendo essa possibilidade de ter 2 licenças ou fechando uma licença, algumas empresas, quando vão comprar da Oracle, MySQL, ela exige que seja a licença proprietária. Por quê? Alguma coisa da empresa, alguma coisa de direitos legais, algum embargo que ela tem para venda, alguma coisa assim. Então as pessoas mantêm esse tipo de dual licença nesse sentido, que é corporativo, que não afeta nada a comunidade de ninguém, porque ela pode sempre usar a versão livre, que é normalmente a mesma versão, dificilmente eles têm algo a mais. O próprio JBoss da Red Hat é assim, e não tem impacto nenhum, mas esse tipo de modelo de negócio, por exemplo, não seria aceito como software livre. É como tu falou antes, Hélio, tu pode fechar a hora que tu quiser o teu software, né? O que veio antes, o que estava publicado antes, com a licença anterior, continua liberado. Por isso que surge o fork, né? Sim, a licença te dá liberdade, porque assim, vamos falar de um exemplo bem legal, um exemplo brasileiro. Vamos falar antes do Demoselle. Você sabe o que aconteceu? Qual era o software antes do Demoselle? Sendo bem honesto, não, Hélio. Eu não pesquisei isso, não. Chamava de Direto GNU. O Direto GNU foi um software livre criado foi um dos primeiros software livres governamentais criado pelo, esqueci, não é CEPRO, o governo do Rio Grande do Sul tem a Procergs, que era justamente o que o Demoselle virou depois, que era uma suíte para trocar o Exchange, basicamente, feito em Java. E ele era um software livre feito em GPL V2. E quando eu fui lá, eu tenho até hoje um CDzinho de instalação do Direto GNU, que foi dado. Software livre. O que aconteceu foi o seguinte, na troca de governo, porque eles estavam na época do governo do Lívio Dutra, que fomentava bastante, aquele grupo era muito forte, foi ali que surgiu o Fizzly, né? Fomentavam o uso de software livre, eles acreditavam no software livre, mas o governo mudou. E o cara, posição, e o que ele fez? Ele mandou mudar a licença. Beleza, mudou a licença. Você poderia fazer um fork e continuar, certo? Certo. Só que aí eles descobriram que eles não tinham um repositório. Ninguém fez um repositório porque não tinha um GitHub na época. E eles perderam fonte. Ninguém tinha fonte para fazer repositório antes de descobrir que eles tinham mudado a licença. Aí o software se perdeu, ficou um software proprietário. Eu ouvi falar que grandes empresas governamentais já estavam usando esse software, eles não tinham como sair desse software, né? E tiveram que começar a pagar a licença de uso do software porque eles se tornou proprietário. E não tinham como fazer um fork porque não tinha o código-fonte. Foi aí que eles vieram com o Demoselle. O Demoselle, quando ele foi lançado, a primeira preocupação do governo foi publicar ele em repositórios. Foi por isso que foi criado aquele repositório de software brasileiro que tem. Esqueci o nome Portal de software público? Acho que é esse daí. Portal de software público. Isso mesmo. É esse mesmo. Não lembro. Depois confirmar até o final do programa. Não, é esse daí mesmo. É o portal de software público. Ele foi criado para justamente evitar que algo assim acontecesse, porque o dono do software... porque ele é gerenciado pelo governo federal agora. Sim, mas se você pegar o Demoselle, ele tem o código-fonte publicado até no GitHub, se eu não estou enganado. O que significa assim, tem forks de forks. Então, sim, tem mesmo. Você não consegue mais fechar se mudar o governo, entrar um outro cara que vai falar assim, software livre acabou, nós vamos fazer tudo proprietário, o dono que é o governo que pagou para fazer, ele pode trocar a licença. Mas uma vez que você tem o fonte publicado, as pessoas têm acesso ao fonte, você pode continuar trocando aquela versão que você tinha. Sim, um caso interessante que eu já vi algumas pessoas fazendo aí, que assim, nesse caso, Hélio, o projeto estava fundido com o produto, entendeu? Então, como não tinha um repositório, então a gente tinha esse problema anteriormente, né? Então, você tinha alguns softwares, igual eu já li, tem um livro muito interessante acho que é do Fortran para a internet, e fala sobre a questão do open source, é um professor do ITA, e ele fala que muitas vezes as pessoas disponibilizavam programas e não tinha um lugar, disponibilidade de CD, disquete, e não tinha um lugar para poder outras pessoas utilizarem, entendeu? Então era muito mais difícil essa questão do open source, né? E porque eu lembro uma situação engraçada que eu acho que tinha uma distribuição brasileira que alguém queria baixar e essa pessoa não achava o link, né? Aí então a gente estava brincando num grupo que eu participo, que o pessoal estava zoando, se você não tem onde baixar, então o software é proprietário, né? Porque sumiu, né? O produto sumiu, né? Então, mas é exatamente isso que acontecia, né? Eu confesso que eu não sabia dessa história, achei bem interessante, mas já para voltar para a pauta, que a gente está falando de licença livre, não é livre, o próprio Richard Stallman, quando ele criou o termo open source, junto veio a licença GPL, né? Então essa foi a base para um software ser livre, né? Para seguir a GPL, que nela está contida as 4 liberdades. Na verdade é o seguinte, ele criou a GPL junto com o manifesto GNU um pouco depois, porque assim,
as licenças que existiam e existem até hoje, ela tem uma coisa que ela dá um tipo de liberdade que ele é contra, porque assim, se você usar uma licença Apache, Mozilla, eu acho que até a BSD. Apple, Artistic License, BSD, você pode continuar com software livre, abrindo com a mesma licença, ou você pode trocar a licença proprietária. Eles permitem que você troque a licença do seu software. Isso o GPL não permite. Uma vez que você está feito ele com a licença GPL, se você não é o dono do software, você não pode trocar a licença. O dono ele pode trocar e lançar uma outra versão. Isso aconteceu já várias vezes, já foi testado em tribunal e não tem volta. Mas qualquer outra pessoa não pode pegar seu software, fazer um fork e fechar. Essa é a ideia o dono pode. E no BSD, qualquer um pode fazer um fork. Tanto que os BSDs, eles foram responsáveis pela implementação da camada TCP/IP em software, que antes era feito em hardware. Então, hoje, todos os computadores têm o stack TCP/IP de Berkeley. Todos eles, inclusive o Windows. E o Windows é fechado. Se você pegar no Linux e der um grep BSD, Berkeley, você vai achar lá no include, na parte de net, os headers do TCP, você vai ver que ele é o mesmo header de Berkeley. Então, assim, para as empresas era algo interessante, porque elas pagam quando você vai fazer um mestrado e uma empresa quer pagar, o Brasil não tem muito esse modelo, os americanos têm mais. Quando você paga um estudante para ficar estudando 2 anos alguma coisa, o produto do estudo dele pertence ao público em geral ou à empresa que pagou? Ótima pergunta. Então, esse modelo americano, com esse tipo de licença de Berkeley, permitia que o estudo dele fosse liberado ao público, mas a empresa pudesse reusar os frutos do trabalho dele, porque ela pagou, para seus próprios produtos internos. Essa era a ideia desse tipo de licença, quando ela surgiu. Lembra o seguinte, nessa época que tinha essa licença, não existia nem GPL, a GPL estava começando e Berkeley já era bem fundamentado. Então esse é o princípio desse tipo de licença que existe, você não bloquear o acesso ao software livre, mas permitir que alguém fechasse com um software proprietário, que o Stallman era contra. Ele achava que ia contra o princípio das pessoas terem acesso às melhorias do código-fonte que você tem. Hélio, eu tenho uma pergunta, não sei se para o pessoal aí, para os participantes. Se, por exemplo, eu tenho uma empresa, se eu desenvolvo um software, e esse software está em copyright, e eu decido distribuir esse código-fonte e só colocar ele ali. Como é que se classifica isso? Você quer deixar ele só com o código-fonte aberto, mas com uma licença de copyright? Isso. Não significa nada, significa que você deixou ele para as pessoas copiarem. Se alguém reusar o seu código e você conseguir descobrir que alguém usou o seu código, o que é um pouco difícil de acontecer, você pode processar a pessoa. Porque assim, digamos que você criou um algoritmo muito fantástico que decripta Bitcoin, uma coisa bem difícil. E você publicou com copyright e deixou lá para quem copiar. E se alguém decriptar um Bitcoin, você sabe que usou o seu algoritmo. Você pode tentar um processo na justiça se o cara fizer isso, copiou seu software, você pode falar que você deixou lá, mas ele é com copyright, a pessoa tinha que pagar um fee de uso. E como é que você prova que o cara copiou seu software? Você não necessariamente pode exigir o código-fonte, você pode... Já existiram casos assim de SAP, como é que chama esse tipo de SAP? ERP, né? Enterprise Resource... Aqui no Sul a gente chama de ERP mesmo. ERP. Mas esse tipo de software, teve um caso desse que os caras trabalhavam numa empresa, mudaram para outra e entregaram um produto. E eu não lembro quem foi que processou, mas uma processou a outra dizendo que tinha esse grupo que saiu da empresa e foi para outra, levou o código junto. E como é que você provava? Eles falam assim, o tempo que eles levariam para fazer uma equipe seria 8 meses. E os caras entregaram o produto em 1 mês. O que significa que eles levaram o código. Então, assim, você não necessariamente quando vai para a justiça, não precisa... Isso é no americano, tá? Eu não sei como seria no Brasil. Mas, normalmente, você não precisa mostrar o código-fonte. Você pode mostrar que o tempo de desenvolvimento daquela feature não se dá em 1 mês ou 2 meses. Levaria 1 ano, por exemplo. Por isso, porque, assim, só valeria a pena um tipo de caso desse num software que você está desenvolvendo 1 ano, 2 anos, não um negócio que você fez um final de semana como hobby. Eu acho que um exemplo desse que o Diego queria tirar dúvida é que a própria Microsoft, ela divulga partes do código dela para faculdades, mas tu só pode olhar, tu não pode fazer mais nada com o código, é só para olhar. Sim. É realmente uma dúvida mesmo que eu tinha, né? E só continuando um pouco ali na pauta, como é que se diferencia o copyright do copyleft e qual que é a relação do copyleft com as licenças, pelo menos com as principais licenças conhecidas como serem de software livre? Copyleft não existe, você não pode abrir mão do seu do dono.
você não pode abandonar, né? Existe domínio público ou copyright. Normalmente todo software livre, GPL ou não, ele tem um dono. Se você olhar, ele está com copyright lá, sempre. O que acontece hoje em dia, se você usar o GPL v3, você doa o copyright, o ownership do arquivo para a Free Software Foundation, ou você pode dar para alguém. A GPL v3 permite isso. Por que você doaria seu código para alguém? Um dos aspectos é para manter o código sempre aberto e garantir que ninguém feche o código com GPL. O segundo aspecto é se você tomar um processo de uma empresa dessa de RP dizendo que você roubou o código dela em alguns milhões de dólares. Como é que você vai pagar um litígio desse? É muito caro e tem muito... Existe muito copyright troll, não só patent troll. E essas empresas, elas vivem de processar todo mundo. Quando você é um programador pequeno e está ganhando pouco dinheiro, o cara não perde tempo. Mas supondo que seu código bombou e começou a gerar muito dinheiro, começou a ganhar muito dinheiro, imediatamente os caras vão te processar por roubo de propriedade intelectual. E como é que você se protege? Quando você doa o código para Linux Foundation ou para Free Software Foundation, eles têm que processar o dono, que aí é uma dessas organizações. E isso protege o programador. É uma vantagem. Bom, vamos dar uma andada aí, porque o objetivo da gravação do Opencast é 1 hora e todo mundo poder se liberar. Um software, então, para ser considerado livre, é só se ele tiver GPL ou existe alguma outra licença que também vai ser considerada? Essa aqui também é software livre? Qualquer licença que garanta as 4 liberdades é software livre. Então você pode usar Artistic License, Mozilla License, Apache License. A Apple tem uma licença livre chamada APL, Apple License. Todas têm. Se bobear, acho que a Microsoft deve ter criado uma também, viu? O que eu já vi, pelo menos o que tem das licenças, é que pelo menos a principal diferença, que tem um estudo, depois eu vou colocar na pauta, que compara as licenças, as principais licenças livres, é principalmente a questão da redistribuição, né? Então, um exemplo que o Hélio tinha comentado antes sobre os sistemas BSD, você pode ir na Wikipédia lá, ou qualquer outro repositório que tenha acesso assim, à hierarquia, você vai ver que mais da metade dos forks do FreeBSD são proprietários, entendeu? Então tem uma coisa interessante, né? Como é que pode vamos dizer, o produto paio, ele é aberto e como é que os filhos são fechados? É porque é a mesma licença, mas a cláusula de restribuição, vamos dizer, essa parte de restribuição de código, o filho pode optar por não segui-lo, entendeu? Então, exemplo, a empresa Juniper, ela tem um fork do FreeBSD chamado Junos, e ele tem a licença BSD, que é do FreeBSD também, mas a cláusula de redistribuição, ou seja, eles não abrem o código e eles tentam contribuir com o projeto pai. Não necessariamente qualquer pessoa que utiliza um roteador da Juniper, ela vai ter acesso o código do sistema operacional, entendeu? Eu acho que o que diferencia, segue exatamente o que o Hélio falou, concordo plenamente com isso, mas uma coisa que é interessante, principalmente para empresas, é a questão da redistribuição, né? Você pode muito bem utilizar software livre, agora redistribuir aquilo que você faz, nem todo mundo concorda com isso, entendeu? Mais uma coisa importante, a Microsoft anunciou que vai participar do projeto FreeBSD e contribuir com o código fonte de volta. E não só, tá? Ela está contribuindo com Linux, agora diz que vai contribuir bastante. Prepare-se. Quem tem essa visão soft do mal, proprietário, eles estão se preparando para entrar no mundo do software livre ou open source, porque eles descobriram que dá para ganhar muito dinheiro com isso. Simples. Sim, a própria Apple também, né, tem o seu repositório, daí a parte open source dela é bem forte. E engraçado, quando você vai comprar, exemplo, o produto, né, o macOS, ele informa, né, licença Unix, né, ele é um produto Unix. É bem engraçado isso, né. Ele sempre foi. O Bill Gates, quando ele voltou para a Apple, quando ele saiu da Next, eles lançaram o macOS 10, eles sempre contribuíram. O Cups que a gente usa para impressão, o dono é a Apple. Não é feito por eles, eles compraram. Eles compraram uma empresa. Sim, era da Next, se eu não me engano. Não, acho que não era da Next, era uma outra empresa que fazia, mas eles compraram, eles são mantenedores. Eles mantêm coisas bem legais, é que as pessoas costumam jogar pedra primeiro antes de olhar. Eu costumo pegar essas impressoras, falando no Cups, né? Geralmente a impressora tem driver para Windows e Mac. Se tem o selo de Mac lá, eu já pego, sei que a impressora vai funcionar no meu Linux. Cara, antes era um inferno fazer a impressora funcionar. Você tinha que olhar, usar o LPR, ver se você conseguia pegar um PostScript que definia. Era do inferno. E os caras facilitaram a vida de todo mundo. Distribuições livres agora. Esse aí é um diabo. Quando eu faço os reviews de alguma distribuição livre, todo mundo cai na minha cabeça.
O que a gente tem no mercado hoje que pode ser livre? Defina o que é livre. Livre em que sentido? Segundo, livre segundo a Free Software Foundation diz lá, que está no repositório deles lá, que diz, isso aqui é considerado livre. As distribuições recomendadas por ele, aí eu não vou lembrar todos, mas tem o Parábola... Eu usei uma, como é que é? Triskel. Isso, Triskel. Esse eu usei. Triskel. Eu falei bastante mal deles, o pessoal me odeia por causa disso. Não, então, mas honesto, pô. Falar isso que importa, né? Mas de onde eles vêm? Você pode falar. O Parábola, ele é derivado do Arch Linux. O Triskel, ele é derivado do Ubuntu, se eu não estou enganado. Sim. Sim, isso mesmo. Cara, eu acho uma grande bobagem, assim, porque o que eles fazem? Eles rodam um kernel Linux com os patches de Linux Libre, que foi os desenvolvedores do kernel que permitiram eles fazerem isso, mas quando você vai instalar o Ubuntu, Debian, você tem a opção de falar, não quero nenhum firmware no meu sistema e quero rodar, inclusive, com o Linux Libre. Então, assim, é tipo de um papo cabaço. Se você sabe instalar, você pode botar do jeito que você quer. E Stallman não admite que o OpenBSD, que não tem firmware nenhum, não é software livre, porque você usa o ports, você pode instalar software proprietário pelo ports, que não é parte do OpenBSD, é feito pela comunidade. E ele não admite, e o OpenBSD é um sistema livre. E o Debian entra nessa história também, né? O Debian sempre foi. Mas o Debian sempre foi, ele sempre teve um non-free lá bem claro. Sim, correto, tá no próprio manifesto do Debian tem isso mesmo, mas o que eu acho interessante é que pro mercado, e principalmente para os usuários como vocês falaram na questão de gente que fica reclamando, geralmente eles não usam com essa finalidade, entendeu? Então quando tu fala do manifesto, ou fala, lê no manifesto, vê qual é a ideia do projeto, para você não bater de frente com a parede, entendeu? Eu acho que o intuito, pelo menos que eu estou falando agora, eu sei que sempre foi, mas tem muita gente que não sabe disso, entendeu? Então vai montar, às vezes, vai instalar um software que só tem o drive proprietário e a pessoa fala, não consegui instalar, mas qual que é a finalidade dessa distribuição, né? Isso também não é muito claro. Então, mas é nesse ponto que o Stallman, eu não gosto muito dele quando ele vai para esse lado, porque assim, ele é bastante, ele faz um marketing pessoal muito bom. Então, quando a única distribuição que fazia o que ele queria, que tinha no non-free era o Debian, ele anunciava que a única compliant com o Free Software Foundation era a Debian. Aí surgiram essas novas. Essas novas aí que são mais a direção que ele queria. Aí ele propagandeia elas, para dizer, viu, eles estão certos, os outros são do mal. Mas é bobagem, porque se você pegar qualquer distro lá, você consegue chegar no mesmo ponto sem muita dificuldade. Mas daí tu tem que abrir mão de alguma coisa sempre, né? Sim, mas aí você precisa ver o que vai funcionar alguma coisa. Você precisa ver o que você quer. Eu quero ser um cara 100% livre. Cara, quando você vai instalar o Debian, você instala o Debian padrão e não bota o non-free. É bem simples assim, ele não vem nem com os firmware junto. Não, eu ia falar um exemplo disso, que tem muita gente que fala, mas eu uso Trusk, eu uso isso ou aquilo, eu não uso nenhuma biblioteca proprietária, não uso nada, tá bom, e você usa Android, né? Aí o cara, mas o que isso tem a ver? É que a maioria é que tem muita gente que não sabe disso, mas o Android, ele é um sistema que é livre, vamos dizer nesse sentido, porém, ele tem bibliotecas proprietárias, inclusive um dos motivos do Bluetooth funcionar é porque tem um driver ali proprietário, né? Então, o equivalente eu sei que o Android não é um software, não é um Linux, tá? É um fork, mas só que Não, ele é Linux. O equivalente... Sim, pelo menos não tem tudo do Linux, mas ele tem. Exatamente. Ele é uma coisa linda porque é o seguinte, ele não é GNU, porque sempre foi isso. O Linux é o exatamente, ele não é GNU Linux, você tem razão, é verdade. Não. Então, só para sim, é isso mesmo, ele não é GNU Linux, é Linux, e o que é interessante, o equivalente dele, o free, o livre, né, ele é o replicante, e tem coisa que não funciona, simplesmente você entrar no site lá dele, ele fala, não funciona o Bluetooth, não funciona isso, eu falo, caramba... O Wi-Fi geralmente não funciona? O Wi-Fi não funciona, eu falo, caramba, eu vou ter um software instalado, eu vou estar livre, vou estar de acordo com a minha filosofia, mas eu vou deixar de usar uma coisa que, sabe... Aí eu acho que está muito além entendeu? A filosofia está transcendendo, entrando numa parte que não é tão vantajosa, entendeu? Você precisa trabalhar, né? Então, por exemplo, eu vou ficar sem Wi-Fi, sem Bluetooth, é meio difícil, né? Principalmente pro celular. No celular até o 3G começou a funcionar não faz muito tempo não, né? Com o replicante. Sim, isso mesmo, também é difícil. Agora, indo para a pauta, o que tu tinha comentado antes? Eu esqueci. Bom,
Pra pauta agora vem aquele negócio, falar de distribuição a gente sabe dizer o que é livre, o que pode ser livre, o que não pode. E jogo, tá? Eu já vi bastante gente querendo falar, mas não tem jogo livre, não tem isso assim. E aí entra meio que num dilema. Como é que tu vai fazer um jogo livre hoje, com uma licença livre e de qualidade? Eu não sei se vocês têm a mesma ideia que eu, mas quando se fala em jogo e liberdade, tu não consegue hoje fazer muito serviço dentro de um jogo para te ganhar dinheiro com isso, né? Você tocou no ponto certo, eu ia falar exatamente, o problema não é fazer jogo, o problema é o seguinte, como você cria uma infraestrutura, um capitalizar mercado, praticamente. Como é que você vai fazer as pessoas gostarem de fazer isso e ter dinheiro? Esse é um problema. Exatamente, pagar as contas, né? Vamos dizer assim, são dois itens que são interessantes, né? Porque você pode se dedicar a fazer um software, fazer um jogo, igual tem muita gente que faz praticamente jogos sozinhos, assim, 2, 3 pessoas, e mesmo assim você fala, caramba, empresas faziam anteriormente isso. Você pode ver que nem tem um documentário chamado Indie Game, que tem empresa lá que são 2, 3 caras, entendeu? E como é que você vai capitalizar com isso, né? Porque no caso desse documentário, se não me engano tem na Netflix, que fala, né, que você tem que ganhar dinheiro, né? Então os caras ficam o ano inteiro deixando de ter lazer, deixando a família um pouco de lado para se dedicar a um projeto que toma muito tempo. E no final, como é que eles vão capitalizar com isso, né? E aí é um pouco mais complicado na questão, principalmente quando envolve software livre, né? É bem difícil. É que é bem mais difícil tu criar um serviço por trás, embora possa também falar que existem as microtransações para te ganhar dinheiro com isso, mas num software os livre... freemiums, né? Mas se eu tenho um software, um jogo, tá? Um jogo lá, lindo, maravilhoso, por que eu vou pegar a versão que eu preciso pagar para comprar coisa nele se eu posso pegar fonte então e criar um outro mercado ali dentro que eu não preciso gastar dinheiro com ele? Uma coisa que sim, é uma coisa que eu vejo assim, só um exemplo que eu acho que pode posteriormente a gente pode se alinhar com isso, é o exemplo da empresa que mantém o The Witcher, né? Que eles têm aquele portal GOG.com, que eles vendem jogos sem DRM, né? É claro que tem a restrição de plataformas, então por padrão, a prioridade deles é Mac e Windows, né? Agora tem alguns jogos lá, inclusive, que tem para Linux, e a vantagem, você pode instalar onde você quiser, desde que tenha o port, né? Agora a questão de capitalizar, eu acho que a empresa não depende daquele portal, né? É um pouco mais restrito. O problema não é tu conseguir ou não portar o jogo para Linux, e sim esse detalhe. Liberar o código sem tu perder a possibilidade de ganhar dinheiro com ele. Pelo menos eu não faço nada de graça, né? Eu concordo. Eu diria o seguinte, por que a Steam tem tantos jogos para Linux, não sendo first class jogos, sendo aqueles jogos indies, né? E software livre não tem tantos jogos, a quantidade menor, porque as empresas descobriram como ganhar dinheiro com um software livre, dentro de uma plataforma de software livre com um software fechado, com valores baixos. Então, assim, a mesma coisa os apps para celular e tablet. Por que tem um puta sucesso se tem mais desenvolvedores nisso do que em software livre? Porque os caras descobriram como ganhar dinheiro. E de uma forma simples. Então, assim, você quer viver, você gosta de programar, você vai fazer o quê? Você vai ficar fazendo um software aberto que não está te trazendo dinheiro, ou vai entrar num mercado desse que você ganha rápido dinheiro e consegue se manter? Você vai onde vai tá dando dinheiro. Então, o grande problema é assim, como é que você faz? Eu vou fazer pela comunidade. Tá, mas então você tem que ficar feliz que já existem algumas coisas pela comunidade, porque assim, se a pessoa quer viver daquilo, ela precisa ter uma forma de se remunerar com aquilo. Então é complicado você competir com essa forma de ganhar dinheiro com software dessa forma. É legal ter o teu software livre, ele mas como é que você vive dele? Não é tão fácil. Muita gente que defende a liberdade, porque tem que ser, elas normalmente não vivem de software livre. O que elas fazem? Elas têm um outro emprego, é funcionário público às vezes, e tá lá militando por outras questões, mas elas não vivem do software livre, elas não vendem software livre, e aí elas ficam chutando, o cara pode viver de suporte, isso é chute. Mas depende, o software tu até consegue, mas não é todo o software que tu vai conseguir viver de suporte. Então, mas é um modelo complicado, você vive muito limitado se você viver de suporte, e assim, se você for olhar, por exemplo, a MongoDB vende o software, empresas pagam.
compram o software que é livre, eles compram por outras questões que não é só suporte. É como eu falei da MySQL. MySQL tem a versão dela, GPL, ela tem a versão com a licença fechada. E as empresas compram a versão fechada. Então ela ganha dinheiro com o software dela. Então assim, é possível vender software livre e ganhar dinheiro. Não é impossível, mas você precisa saber muito bem o teu mercado e como fazer. Jogos, eu acredito também até seja possível, mas não é muito fácil. Porque o mercado que existe, ele é muito competitivo. Você tem muita gente fazendo software bom, a preços baixos, e esse software consegue remunerar essas pessoas de uma forma que elas conseguem se manter vivendo desse software ou de coisas similares. Você viver de software livre para competir assim diretamente é complicado, porque quando o software livre surgiu como contraposição do software proprietário, o software proprietário era muito caro. Essa foi uma das vantagens do software livre. Agora, quando você vai nesse mercado de baixo custo de coisas pequenas, jogos, não é a mesma questão, porque os jogos também não são tão caros. Bom, tá quase encerrando a nossa hora aí, desde que nós começamos a gravar. Vamos falar um pouquinho sobre os grandes nomes. A gente já falou de um deles e citou um outro, né, durante o episódio. Mas vamos lá, Richard Stallman. O que falar dessa pessoa que é tão odiada e amada? Bom, ele é o pai do termo do software livre, né? Ele que encabeçou, é a cara, ele vive disso, não faz outra coisa, ele não trabalha, ele dá o tempo dele para Free Software Foundation, né? Ele é a cara e a mente do Free Software Foundation do projeto GNU. Assim, foi um cara que criou o primeiro compilador livre, o GCC foi ele que criou sozinho. Então assim, ele foi um cara que deu um baita pontapé para muita coisa que a gente tem hoje em dia. Mas, dito isso, ele é um cara muito radical. Se você assistir a palestra dele, é um cara que, cara, assim, não usa cartão de crédito, não usa telefone, e ele acha que você quer ser livre, você tem que seguir o modelo dele, que realmente deve ser, mas aí você não tem que viver na tecnologia, cara, é melhor você morar numa caverna. Eu queria falar sobre isso também, Hélio, porque tu foi numa palestra aí, e tu deu umas opiniões aí que eu sei que repercutiu bastante sobre a palestra que ele deu, foi na Suécia, né? Então, ele deu essa palestra na Europa, pelo que eu vi, e o que aconteceu? A gente ia gravar, todo mundo com o celular na mão, ele pediu carinhosamente para todo mundo guardar o celular, que ele não cobrava nada, mas o que ele cobrava é que ninguém gravasse com o celular, porque ele não queria que fosse monitorado. Aí, cara, quebrou as pernas de todo mundo, ninguém conseguiu gravar. Eu perguntei, ninguém gravou, e eu tirei foto, né, que eu fui com a câmera, mas ele fez uma outra palestra na Suíça que foi um pouco mais curta, porque ele abordou aqui na Suécia uma parte de sigilo de dados, confidencialidade e essas invasões de privacidade, né, principalmente, que ele não abordou nos outros lugares. Mas, assim, eu não vi muita repercussão. Eu vi duas pessoas sendo cri-cri, falando que não, se eu tô falando é provavelmente mentira. Não tem muito objetivo. É isso que eu queria chegar. Nesse ponto aí que eu queria chegar. Que eu li isso, né? São 2 ou 3 pessoas ruidosas que faz muito barulho e não faz nada. Cara, não tem muito por que eu mentir do que o Stallman falou. Uma das coisas que ele falou que eu acho importante é para parar com essa bobagem de free software versus open source. Parem de falar fala que é software livre. É tudo a mesma coisa. A licença que eles estão usando não é importante. O importante são as liberdades. É estar lá, as pessoas poderem usar. Então digam software livre o tempo todo. E ele falou isso. Falou, cara, não existe um versus outro. Existe software livre. E ele foi bem contundente, e isso tem nas 2 palestras, dá pra ver nessa da Suíça, que não participe de uma comunidade que as pessoas ficam brigando. Comunidades têm que ser positivas e crescer, e pra frente, e sempre pra frente. Junte em comunidades que as pessoas se ajudam, elas querem ver a coisa funcionando, que elas têm interesse comum. Aí você vai no Brasil, as comunidades são autodestrutivas, um quer comer o outro, aí você lança o software que fala, mas a licença é Apache. Fala, cara, qual o problema da licença Apache? É a licença do browser que fez o Linux despontar como o melhor servidor web do mundo. Ah, mas não é GPL. Cara, respeita as 4 liberdades. E o Brasil fica nessa picuinha e eu só vejo isso no Brasil. Aqui parece que na Alemanha o pessoal tem bem mais consciência nesse sentido de licença, não sei o quê. Aqui na Suécia, o software livre não traz nenhuma vantagem social. Então as pessoas usam porque elas acham melhor, mas porque tem acesso ao código-fonte. Então elas vão pelo lado técnico sempre, mas ninguém liga para esse lado social do software livre, que é bastante importante no Brasil. Bom, Linus Torvalds, acho que é. Bom, Linus Torvalds, eu não vou falar dele com Linux, só porque ele criou Linux, porque boa parte do trabalho do Linux não é nem ele, são empresas hoje em dia. Mas o cara criou o Git, cara. Porra, Git é demais. Hoje um programador que não usa Git
você tá no passado, você tá vivendo nas trevas, cara. Eu demorei muito a adotar Git porque eu gostava de usar a Subversion CVS, que você tem versão 1.1, 1.2, 1.21, e eu não gostava daquela versão do Git, que é um hash gigante. Cara, agora eu tô amando. Depois que eu aprendi a usar aquilo, puta, ele é muito bom. Indo pro outro nome aqui que nós temos anotado, eu não sei, eu ouço sempre ele, eu vejo ele sempre em eventos de software livre, mas eu, Ivan, não conheço muito contribuição dele, a não ser de divulgação, que é o Mad Dog, John Mad Dog Hall. Mad Dog Hall foi o cara que tirou basicamente o Linus Torvalds da sombra. Quando o Linus Torvalds surgiu, um estudante da Finlândia, ninguém numa empresa grande ia adotar um sistema desse e investir. Ele conseguiu convencer a Digital, que ele na época trabalhava na Digital como engenheiro, aos caras a tentarem testarem, tanto que um dos primeiros ports fora da plataforma Intel foi para Digital. Então ele não é a importância dele não é como um desenvolvedor ou alguma coisa assim. Não, ele nunca se envolveu, acho que em software livre. Ele trabalhava como um engenheiro de software na Digital, deve ter feito muito software proprietário, mas ele sempre foi um grande divulgador do Linux, como usar Linux nas empresas, como adotar o software livre. Então a visão que eu tenho dele não é errada, ele é um grande divulgador, né? Não... Ele é um grande divulgador, eu acho que ele até faz alguma coisa de código, por exemplo, no projeto Kawan, que ele está sempre divulgando. Eu acho que ele contribui com código, scripts, alguma coisa assim. Eu nunca vi um repositório do Mad Dog, então eu não sei te dizer. E esse projeto Kawan aí, quem sabe um dia a gente fale, eu não vejo ele funcionando, eu só vejo falando também dele. Agora ver o negócio funcionando pra valer, eu não vi ainda. Ele é um projeto legal até onde eu vi também, mas eu nunca vi ele... Eu já vi uns modelos que eles estão fazendo no Raspberry Pi, eu li sobre isso, mas eu também não vi nada funcionando. E o último nome que nós anotamos aqui, Eric Raymond. Eric Raymond, ele foi um dos fundadores do OSI, ele se juntou. O Eric Raymond criou um documento que, se você não leu, leia, se chama o Catedral vs Bazar, que foi o nascimento e o surgimento do software livre com Linux, porque assim, ele já existia com o Stallman antes, mas uma coisa que o Stallman não tinha e surgiu com o Linux foi a internet. Isso fez uma grande diferença. O Rafael Evangelista, se não me engano, comenta essa parte. Essa foi a explosão, o boom do software livre, porque o software livre antes era mandado uma fita pelo correio para você ler numa máquina VAX que você tinha, porque ninguém tinha um tape para ler. O Linux, ele surgiu na internet e teve uma explosão de contribuição e ele começou a crescer muito rápido. Essa foi o boom da coisa. E tem esse livro do Eric Raymond que descreve justamente porque era um modelo corporativo, fechado, de criação, que era muito complexo. Só um adendo aí, o Stallman não é muito fã de muita gente tocando no código dele. Ele gosta de pouca gente. Ele sempre foi bem ranzinza, pelo que eu ouvi falar. E ele não era fã desse modelo de catedral. O Stallman, ele gostava do modelo mais bazar. Bom, gente, estamos chegando ao fim agora no episódio Reboot que trouxe. O principal desse episódio é que ele trouxe novas informações, né? Quando a gente fez a primeira vez esse episódio, primeiro que a gente não sabia fazer podcast, segundo que a gente não juntou informação suficiente, a gente ficou um na frente do outro meio que tentando descobrir como é que gravava e depois que falamos alguma coisa de software livre, hoje nós conseguimos botar um pouco mais de informação. Gente, eu quero agradecer vocês aqui que participaram e aos 3 espectadores que estão nos assistindo ao vivo, né? Diego, obrigadão aí pela participação. Eu agradeço a todos aí e principalmente aí eu não sabia dessas informações, inclusive dessa do Mad Dog Hall, ele ter ajudado o Linus Torvalds trazendo os equipamentos da Digital. Isso foi bem impressionante. Bom, Hélio? Agradeço a todo mundo que nos aguentou até agora nessa 1 hora, e semana que vem, ou na outra, né, nós vamos ter o Fizzly. Espero que você que esteja nos ouvindo possa participar. É sempre um evento bem legal de software livre e com bastante discussões do que a gente, não só eu falando. Então, se você puder participar, ou se não puder estar lá fisicamente pela web, ele sempre se transmite, então tente participar. Hélio, tu tem um projeto aí que tu tá tocando aí também, pode fazer o jabá. Posso fazer um jabá? Então, assim, a gente, como não consegue participar desses hangouts porque é muito tarde aqui, a gente criou um hangout de todo mundo que mora na Europa, porque muito brasileiro veio pra cá, virou a nova meca além do fora. Então a gente tem um canal que chama Unix Load On. Se vocês quiserem ouvir, a gente tenta gravar quinzenalmente, mas eu acho que nós vamos passar a gravar mensalmente, porque tá sendo complicado. Mas depois a gente passa o link, quem quiser assistir, nós temos lá, nós gravamos 1 hora, mas a gente nunca consegue acertar 1 hora, a gente termina em 2. Aqui eu sou meio chato, a gente passa um pouquinho os minutos, né? É 1 hora pra gravar e depois todo mundo vai dormir. Everton, obrigado também pela participação. Opa, obrigado a vocês aí, obrigado, Ivan. Prazer conhecer o Hélio, o meu Diego aí pela força, e
Eu queria só dizer, sim, já para a parte do Brasil, assim, para as pessoas, principalmente quem escuta podcast também, né, que participa de comunidade, tentar ver, né, que a gente tem que entrar no lugar para contribuir, como o próprio Hélio falou, e também que a gente tenta fazer no tecnologia aberta, e principalmente utilizar o software livre visando aprender, né, educar, permitir que as pessoas aprendam com isso e melhorem a sua condição de vida, né, porque, exemplo, eu resido numa região aqui, né, aqui de São Paulo, que é muito carente na parte de educação, né, e quando eu falo de software livre, para pessoas que lidam com educação, parece que eu estou falando do idioma, né? Então, eu faço esse apelo, né? Então, se vocês puderem, aí, quem ouve a gente, ou de repente passe para outras pessoas que não têm aquele acesso direto, né, à tecnologia, explicar que a tecnologia está aí para beneficiar, principalmente o software livre, entendeu? Independente da licença, mas se você puder aprender com aquilo for útil para ti, melhorar a sua vida aí como profissional, como pessoa, ou mesmo como uma pessoa, como na parte intelectual, né? Isso que é produtivo, né? Porque o software proprietário, que não indo contra, não falando aquela questão horrível, mas o modelo de negócio dele não permite que as pessoas evoluam, entendeu? Nesse sentido. Então, você vai aprender, eu quero fazer um port para um determinado lugar, eu quero fazer uma modificação específica, eu tenho que estudar o código, e com o modelo proprietário eu não consigo. Agora, com o modelo livre, eu consigo fazer essas coisas, eu consigo redistribuir para outras pessoas, entendeu? Eu consigo ter várias liberdades, que isso é importante, entendeu? Isso que melhora a qualidade. E só para finalizar aí, agradecer, foi um prazer, e usem software livre, acho que esse é o caminho. Isso aí. Bom, então finalizando agora, enfim, vamos realmente finalizar. Obrigado a todo mundo que nos ouviu aí até o final, obrigado a todo mundo que participou aqui, que contribuiu. Pelo jeito vamos conseguir voltar a usar o Hangout para fazer a gravação, então vai ter mais coisas ao vivo aí para todo mundo. Quem assiste ao vivo vê tudo. Quem não está assistindo ao vivo vai assistir editado depois, que a gente está publicando também agora todos os episódios, além do formato tradicional em MP3, né, como que é o formato de podcast. A gente também está botando lá o áudio no YouTube, para quem prefere essa plataforma. Obrigado então, e até o próximo Opencast. Cortou bastante. Não vai. Opa, então, você vai no mercado desse. Estou sendo boicotado? Eu acho. Tá cortando aí? Agora tenta de novo que acho que vai. A minha conexão tá me chamando de osista? Eu acho.